Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, reunidos, estudando o Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa despertar em nós a caridade, que é exatamente o caminho proposto por Jesus. Quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim no nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz assim: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, tá? Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar suavemente os olhos, serenar os nossos corações, esquecer as atribulações do dia, as dificuldades, que a paz possa reinar nesse instante em nossos corações. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. E nós queremos agradecer a ele, por ele nunca nos abandonar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento, aos médicos do espaço que já se colocam ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que cada um de nós necessitamos. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos agradecendo ao Mestre Jesus. Agradecer por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo despertar nesse dia. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais iluminados. Vamos, então, ao Evangelho dessa noite. Agradecendo aí a presença de todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Né? No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo traz por título O Cristo Consolador. Então, para aqueles que gostam de anotar, né, nós vamos encontrar essa passagem também grafada por 3 evangelistas,
por Mateus no capítulo 11, Lucas no capítulo 14 e João no capítulo 16, tá bom? Bom, vamos então dar início ao evangelho de hoje. Muito bem. Para que a gente possa ter a certeza de que nós estamos amparados e que nós estamos tendo um guia que nos encaminha, nós vamos recorrer a uma questão do Livro dos Espíritos, questão 625. Kardec, ele pergunta à espiritualidade: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Gente, foi a resposta mais curta da codificação. A espiritualidade responde simplesmente Jesus. Então, minha gente, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e ele é o único ser que possui todos os caracteres da perfeição. João, o evangelista, ele deixa grafado lá no seu evangelho uma promessa de Jesus, onde ele diz assim: eu não vos deixarei órfão. Se me amardes e observar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, que é o Espírito de verdade, que o mundo não podia conhecer, não pode receber naquele momento, porque o mundo não o contemplou e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará em vós. Jesus promete um outro Consolador, que é o Espírito de verdade, ou Espírito Santo, que o mundo ainda não conhece. Ainda não conhece. Por quê? Porque o povo daquela época não estava em condições de compreendê-lo. O Pai enviará para que ele possa ensinar todas as coisas. Então o Pai enviará esse Consolador para nos ensinar todas as coisas e fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Portanto, gente, se o Espírito de verdade ele deve vir mais tarde para ensinar todas essas coisas, é porque Jesus, na sua época, não disse tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é porque as palavras deixadas pelo Mestre não foram compreendidas ou foram esquecidas. Então, minha gente, o Espiritismo, ele vem na época certa e determinada. Na época certa e determinada, para fazer cumprir a promessa de Jesus. E é o Espírito de verdade que preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo-nos compreender o que o Cristo só pôde transmitir por meio de parábolas ou por meio de alegorias. Então o Espiritismo vem lembrar os ensinamentos de Jesus e vem abrir os olhos, abrir os ouvidos dos homens. Pois ele traz esses mesmos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Só que de uma forma clara, sem alegoria, porque hoje o povo já consegue compreender. Mas essas alegorias, no passado, eram necessárias lá nos tempos de Jesus, porque o povo não compreendia. Não adiantava Jesus querer falar sobre o que o Espiritismo traz hoje, porque aquele povo não iria compreender. Allan Kardec, ele escreve nesse capítulo 6, que nós estamos estudando, lá no item 4, ele fala que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo assim com que o homem saiba de onde veio, para onde vai, por que está aqui na Terra, projetando assim, gente, aos verdadeiros princípios da lei de Deus,
promovendo através deles o consolo pela fé, pela esperança, para que nós possamos conhecer essas passagens de Jesus. Então o Espiritismo vem tirar o véu, vem descortinar para que a gente possa entender. Para que nós possamos compreender melhor, o advento do Consolador prometido, que é o Espiritismo, para que a gente possa entender, é necessário que a gente busque um pouco do conhecimento da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente, gente, os primeiros 4 capítulos. É fundamental para que a gente entenda todo o ensinamento que Jesus nos trouxe. Pessoal, todos nós, sem exceção, somos espíritos. Somos espíritos num processo de crescimento, num processo de aprendizado espiritual ao longo da nossa vida. Que já passamos, gente, por várias experiências na área religiosa. Eu tenho certeza que todos nós já vivemos muitas experiências nessa área. Já compreendemos muitos conceitos religiosos. No entanto, alguns de nós ainda se encontram emocionalmente vinculados a alguns elementos religiosos do passado. Mas é preciso considerar que a doutrina dos espíritos vem propor uma renovação. Renovação. E uma evolução no pensamento religioso. Tá? E como é que ela faz isso? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, Kardec ele intitula esse item como Aliança da Ciência com a Religião. Tá? Aliança da ciência com a religião. Com a colocação desse item, o codificador deixa claro que a doutrina dos espíritos seria companheira e colaboradora da ciência. Ela não vem trazer coisas que não têm sentido. Não. Ela vem compartilhar com a ciência. O que a doutrina dos espíritos jamais menosprezará qualquer descoberta da ciência ou qualquer trabalho sério feito pela ciência dos homens. Pelo contrário, ela vem ali formar uma parceria, uma aliança, para que haja um crescimento, uma evolução do mundo. É esse o propósito. Então, com esse item, o codificador da doutrina, ele afasta totalmente os fantasmas do fanatismo religioso. Que, infelizmente, muitos de nós ainda trazemos esse fanatismo dentro de nós. Mas vamos nos lembrar quantas pessoas foram queimadas e perseguidas em nome da religião, por conta do fanatismo religioso. Aquela do crer sem pensar, do convite à fé, mas uma fé cega, uma fé irresponsável, uma fé ilógica, uma fé que tem medo da verdade. Então o Espiritismo ele vem trazer a clareza, ele vem trazer o conhecimento para que as pessoas tenham uma fé raciocinada, uma fé verdadeira, onde tudo tem um sentido. Tá? Não fica só no falar no que o outro falou, não. É uma fé raciocinada, tá certo? E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador ali nos faz uma nova proposta. O capítulo está intitulado como O Meu Reino Não É Deste Mundo. Nesse capítulo, Kardec propõe que enxerguemos Jesus de um ponto de vista espiritual. De um ponto de vista espiritual. Nos mostrando que a realeza de Jesus está além dessa dimensão. Porque Jesus fala, o meu reino não é desse mundo. Porque nesse capítulo, Jesus nos remete ao futuro. Ele nos fala da felicidade futura. Olha como é consolador, gente. Jesus nos fala
que a nossa vida não se limita a esse mundo aqui de expiação e provas, não. Que é um mundo de sofrimento, um mundo de aflições, um mundo de dor. Ele nos fala que existe um mundo muito melhor a ser conquistado. Jesus vem nos mostrar que a realeza terrestre se acaba com a vida terrestre. Nós precisamos entender isso. Tá? Por isso é que Jesus diz a Pilatos, eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Tá? Quando Jesus diz a Pilatos que o meu reino não é desse mundo, ele afirma a Pilatos que o reino dele é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de solidariedade, de amor ao próximo. E o que ele veio fazer a esse mundo não foi reinar como aquele povo entendia, não. Porque o povo queria um rei sanguinolento. Mas Jesus, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, que é o símbolo da humildade. Mas ele veio, então, nos ensinar a amar através dos seus exemplos. Esse é o propósito de Jesus. Emmanuel, ele fala assim, Jesus é mais do que um simples rei. Ele veio para ser o redentor de toda a humanidade. Então, que nós possamos enxergar Jesus, né, com um olhar espiritual. Não enxergar aquele Jesus, minha gente, pregado numa cruz, não. Jesus não está pregado numa cruz. A imagem que nós devemos ter de Jesus é aquele semblante maravilhoso que ele passava. É o amor que ele pregava, o amor que ele ensinava. Esse é o Jesus que nós precisamos enxergar. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nesse capítulo, Jesus vem nos mostrar, vem nos falar, né, das diversas moradas da casa do Pai. Então, não é só o planeta Terra que tem vida. Há muitas moradas. Todo o universo é formado de moradas do Pai. E o universo, gente, é muito grande. Tá certo? Nesse capítulo, Jesus nos fala claramente, exatamente, da transição dos mundos. Ele fala, por exemplo, do mundo regenerador que está por vir, né, que será ocupado pelos mansos, pelos pacíficos, pelos puros de corações, tá? Jesus, ele é sempre muito consolador, gente. E ele nos traz muito conforto, mostrando assim com a sua firmeza, com a sua confiança, que a vida não acaba aqui nesse mundo, não. O nosso espírito é eterno, disse Jesus. O que acaba é o corpo físico, que vai ser reconstituído numa nova encarnação, em um novo mundo. E lá no capítulo 4, né, que Jesus continua a nos confortar. Olha que maravilha é os ensinamentos do Cristo. Pois ele fala ali, gente, da reencarnação. Ele fala da reencarnação. E com esse capítulo, o codificador, ele conclui o pilar da obra, né, que são os 4 primeiros capítulos. Falando ali da necessidade de muitas vidas, falando da pluralidade das existências, porque ninguém poderá ver esse reino grandioso de Deus se não nascer de novo. Então, quando a gente desencarna, quando a gente morre o corpo físico, o espírito continua na sua luta, na sua vida, no seu progresso espiritual. Então ninguém poderá ver esse reino de Deus se não nascer de novo. E a vida, gente, é muito pouco. Uma vida é muito pouco. Para que nós possamos concluir a nossa evolução espiritual, é preciso muitas vidas. Então, diante desse universo tão grandioso,
O que nós precisamos? Volto a dizer, de muitas vidas, de muitas existências, de muitas encarnações, em vários lugares, em mundos diferentes, em ambientes diferentes. Para quê? Para que nós possamos aperfeiçoar o nosso espírito. Para que possamos adquirir experiências que nos coloquem em condições de assumir o nosso papel na criação. Jesus ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olha que Jesus venceu o mundo pela paz. Pela paz. Porque Jesus sabia que nesse mundo de expiação e provas aqui, haveria dores, haveria sofrimento, haveria aflições. Ele sabia disso. Ele nos fala isso justamente para nos confortar, para nos consolar. E ele é sempre consolador. Vejam, por exemplo, na segunda bem-aventurança trazida por Jesus. Bem-aventurado, ou seja, felizes os que sofrem, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então, ele nos fala dos momentos, que os momentos de aflições que nós temos aqui na Terra, gente, são ferramentas para que nós possamos fazer a mudança dentro de nós, para que nós possamos fazer a transformação necessária dentro de cada um de nós. E lá no Evangelho de Mateus, o evangelista deixa registrado no seu evangelho um convite maravilhoso feito por Jesus. Jesus disse assim: eu sou o grande médico das almas, eu venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os oprimidos, os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos aqueles que estáis cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, disse ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei ali descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E qual é o jugo e o fardo de Jesus? O jugo, minha gente, é um vínculo de submissão, de servidão e de obediência às leis que ele ensinou. Leis essas que é a lei do amor. E a lei do amor é leve, é suave. A doutrina dos espíritos, gente, que para os espíritas é a terceira revelação enviada por Deus, vem através do Espírito Verdade tirar esse véu. Esse véu que foi propositalmente colocado porque o povo daquela época, ainda não conseguia entender. Então foi necessário que Jesus ocultasse, através de parábolas, através de alegorias, para que fosse revelado no tempo certo, no tempo correto, quando o povo já estava mais preparado para conhecer os ensinamentos de Jesus. E ele vem revelar coisas que Jesus, no seu tempo, não podia revelar, porque aquele povo não compreendia, né? E esse Consolador que o Cristo prometeu, ele vem nos revelar a diversidade, a pluralidade dos mundos, vem nos falar da vida após a morte, vem nos falar que o nosso espírito é eterno, vem nos mostrar a vida no mundo espiritual e vem nos revelar a possibilidade de comunicação entre os dois planos. Vem nos revelar que a vida do espírito não acaba com a morte do corpo físico, que o que morre é o corpo físico morre, mas o espírito não. Enfim, ele vem revelar que vem revelar de onde somos, né? De onde viemos e para onde vamos. Isso é um grande conforto. Conhecer esses detalhes é um grande conforto. Porque Jesus disse que é bem-aventurado aos aflitos.
Se nós não tivermos, gente, uma compreensão, né? Se nós não enxergarmos as palavras de Jesus pelo plano espiritual, é difícil entender essas palavras de Jesus. Felizes os que sofrem, né? Muito difícil, não é? É muito difícil compreender essas palavras, gente. Como alguém que pode se achar feliz num estado de sofrimento? Como alguém que está com uma doença pode se achar feliz? Fica difícil. Mas a doutrina do Cristo nos ensina que estamos num mundo de expiação e provas. Num mundo de expiação e provas. Tá? E ele nos fala que todos os sofrimentos, as misérias, as dores físicas, a perda de ente querido, encontram a sua consolação na fé, no futuro, na confiança da justiça divina. Percebe a importância de estarmos unidos a Deus? Porque há uma diferença muito grande. Sofrer com Deus e sofrer sem Deus. E nós, gente, infelizmente, na maioria das vezes, nos fazemos sofrer. E o que é muito pior, sofremos sem Deus. Preferimos ficar irritados, melancólicos, derramamos lágrimas sem proveito. Não que derramar lágrimas seja uma fraqueza espiritual, não, de maneira nenhuma. Maria chorou aos pés da cruz. João chorou quando viu seu amigo sendo crucificado. Então é muito natural que choremos, pois somos seres emocionalmente sensíveis. O que não devemos é chorar e com lamentações, com reclamações, e sim compreender que aquilo que nós estamos passando é uma burilação, é uma necessidade para o crescimento do nosso espírito. Então ficar chorando não vai resolver nada, não vai aliviar ou modificar coisa alguma, não vai aliviar as nossas dificuldades, não. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais os nossos sofrimentos. Jesus, quando ele fez o Sermão do Monte, quando ele trouxe o Sermão do Monte, ele nos ensinou ali a orar. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? E quando nós fazemos uma prece, gente, com fé, com confiança, com fervor e com sinceridade, pode ter certeza absoluta que o Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, estará junto conosco. E com Ele, dentro da justiça divina, nós poderemos tudo. Ele mesmo disse isso. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E falando a respeito da justiça divina, Jesus resumiu com uma única frase e deixou muito claro, gente. A cada um será dado conforme as suas obras. Tá? Então temos que tomar cuidado com o nosso livre-arbítrio. Porque, gente, não existe dívida, por menor que seja, que não deva ser resgatada. Esse é o princípio da justiça divina. E não há como fugir da justiça divina. No entanto, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos permite, assim, um fardo leve. Assim sendo, diante dos nossos sofrimentos, tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, está funcionando em nosso favor a misericórdia de Deus. Porque, gente, se fosse só pela justiça, nós não suportaríamos. E nós não devemos esquecer de uma outra grande misericórdia de Deus, que é o esquecimento do passado, que é reencarnar sem lembrar o que nós fizemos na outra vida. Porque se a gente lembrasse o que nós fizemos no passado, nós não teríamos paz em nossos corações. Podem ter certeza disso. O Chico Xavier, ele falava assim, que o esquecimento do passado é como uma anestesia para que nós possamos suportar as cirurgias da vida. Olha que legal. E nesse planeta, gente, de evolução, até a natureza paga por esse tributo. A semente, por exemplo.
para se tornar aquela árvore frondosa, aquela árvore florida, aquela árvore frutífera, ela tem que ser deitada dentro de uma cova escura para ser germinada. E esperar ali pacientemente o processo evolutivo. Outro exemplo é a pérola, essa joia tão cobiçada. Ela traz a sua riqueza através da ostra doente, através de um mecanismo de defesa da ostra. Quando um grão de areia, por exemplo, entra dentro da concha, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem aquele grão de areia com camadas e camadas mais finas, de uma substância assim, para proteger aquele corpo indefeso. E aí nasce a pérola. Vejam, gente. Vejam que a ostra transforma a sua dor numa linda pérola, numa linda joia. O pão é outro exemplo. Esse alimento maravilhoso que chega à nossa mesa, esse alimento nutritivo, ele vem através do trigo, que necessita ser triturado, ser amassado, depois levado a uma temperatura altíssima num forno. Gente, essa é a lei da natureza. E com a gente não é diferente. Então, quando nós passamos por uma cirurgia, ou quando nós atravessamos um período de doença, nós temos que ser fortes. Então, que nós possamos, minha gente, transformar os nossos sofrimentos em trabalho, em grandeza, em proveito, para que possamos, gente, conquistar a nossa felicidade. E é através dessa nossa transformação, dessa nossa mudança, é que nós vamos conseguir vencer os obstáculos deste mundo de expiação e provas. Tá certo? Vamos refletir então sobre tudo que acontece com a gente e vamos agradecer a Deus, né? Por toda essa ferramenta que Ele nos fornece, por todo esse amparo, por todo esse conforto que Ele nos dá. Possamos refletir bastante sobre isso. Lembrem-se que a vida não acaba aqui, tá certo? Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós. Essa luz, gente, que é uma luz curadora, que essa luz possa, nesse instante, adentrar ao nosso corpo físico, assim como um scanner, corrigindo todos os defeitos celulares, que o nosso corpo possa, nesse instante, ficar curado. Nós vamos rogando, Pai, que essa Tua luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa trazer a paz no coração dessas pessoas. Nós te rogamos também, Senhor, que essa Tua luz possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa Tua luz alcance as penitenciárias e que lá possa tocar cada coração, para que eles possam se transformar e voltar à sociedade um ser melhor. Que essa Tua luz, Pai, possa alcançar todos os leitos de hospitais, possa alcançar os asilos, os orfanatos, os manicômios. Senhor, permita que essa luz possa, nesse instante, entrar na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando lá o amor, a compreensão e o perdão, Pai. Permita, Senhor, que um pouco dessa luz fique conosco, para que tenhamos força, coragem e perseverança na nossa mudança interior. Permita também, Pai, que essa luz fique lá na casa Paula de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Que assim seja. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença.
desejar a todos uma semana maravilhosa, um bom feriado amanhã, e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.